Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Olha, essa segunda-feira foi marcada por uma coletiva de imprensa por parte da junta diretiva que está administrando, entre aspas, a equipe do CSA. Entre aspas, por quê? Porque há 3 semanas que foi afastada a presidente Miriam Monte e toda a sua diretoria. A própria Miriam Monte também pediu uma licença da equipe do CSA, ou seja, renunciou o cargo, e até então o CSA não tem o presidente, porque deveria estar respondendo como presidente da equipe azulina o presidente do Conselho Deliberativo, o Ney Ferreira. Mas isso ainda não acontece porque não recebeu a certidão do cartório. A ata ainda não foi registrada. E aí o CSA está naquela situação, esperando que essa situação se resolva. Hoje, nesta coletiva, foi repetido praticamente tudo aquilo que foi dito no dia em que houve o afastamento da diretoria do CSA. De que o CSA tem o seu centro de treinamento abandonado, inclusive mostrou fotos de alojamento da garotada da base, mostrou também arquivos da equipe do CSA jogados lá em caixas de arquivos, coisas que ninguém usa mais, porque hoje tudo é digitalizado, mostrando também o abandono em alguns campos da base, inclusive com muito mato lá por trás do centro de treinamento, onde os vândalos acabam tendo acesso e levando equipamentos do próprio CSA, material de construção, enfim. Foi dito também que teve diretor que, neste período onde a equipe do CSA disputava Copa do Brasil, Copa do Nordeste, que diretores, alguns receberam bichos, e que teve diretor, inclusive, que recebeu uma premiação de R$120 mil, que a equipe do CSA andou pedindo empréstimo a agiotas, enfim. Muita coisa foi dita, mas repetida, porque, volto a afirmar, foi dito há 3 semanas, quando da situação da reunião e do afastamento da presidente Miriam Monte. O que é que sinaliza no momento? O CSA espera receber essa certidão através do Ney e dos seus colegas conselheiros que compõem essa junta, para que nos próximos dias possa, de repente, acontecer uma eleição. Mas olha só, a equipe do CSA precisa se preocupar com a temporada de 2026. Não tem um planejamento ainda definido. O CSA não tem um técnico que sequer esteja sendo sondado para comandar a equipe. O CSA não está montando um elenco ainda, e o final do ano se aproxima. Eu hoje, comandando inclusive uma live feita pelo Gazeta FMAL no YouTube, cheguei a perguntar ao companheiro Warner Oliveira para que ele perguntasse a alguém do CSA se existe um plano B. Pelo menos no meu entendimento, no momento que se afastava-se a diretoria do CSA, precisava ter um plano B, porque se demorar todo esse tempo que se imagina para sair essa certidão e o CSA tomar, então, de fato e de direito, as suas decisões através do presidente Ney Ferreira, isso pode levar muito tempo e o futebol pode pagar caro. Mas, de fato, não existe nenhum plano B. Há expectativa por parte de pelo menos um conselheiro, o Ricardo Almena, de que o Robson Roda seja candidato a presidente, inclusive com apoio do conselho. Mas não foi o que disse, por exemplo, o Ney Ferreira, que assumiu na coletiva de que ainda não tem um nome que tenha o apoio do conselho. Ou seja, tem um dizendo uma coisa, tem outro dizendo outra coisa. E eu também, pelo menos, entendo que isso não é bom para a equipe do CSA. O Claudinei foi perguntado a respeito das contas do CSA, que ele já assumiu que os débitos estão aumentando. Óbvio, todo dia tem fatura que está se vencendo. E aí, uma empresa, uma casa, tudo com o dia a dia vai tendo suas contas aumentadas. E aí, ninguém do CSA tem acesso, porque ninguém possui a certidão vinda do cartório, dando essa condição de ter movimentação bancária. Pergunta feita, ele respondeu assim: eu não sei quanto tem na conta, porque eu ainda não tive acesso às finanças do clube devido à ata. É divulgado muito aí na imprensa que a gente não tinha dado entrada na ata. Eu estou aqui com a cópia aqui, ó. Depois eu posso passar para vocês do cartório, certo? Mostrando que a ata foi da dia 5. Disseram que a gente não deu entrada na ata, que a ata a gente só foi dar entrada um pouco. Só que aqui está aqui, ó, bem claro aqui. A ata diz o seguinte aqui do cartório, que é preciso, é protocolado e precisa de 15 dias úteis para aprovação da ata. Então, não depende
do Ney, não depende do Conselho Deliberativo. Isso aqui depende do cartório. Isso aqui é um procedimento do cartório. Então, apesar da gente estar lá todo santo dia, eu vim para cá hoje, saí de lá, e agora tem outra pessoa lá dando plantão no cartório para poder a gente tentar forçar a barra para poder eles aprovarem essa ata e que para a gente ter acesso às contas do clube. Então, até eu saber quanto realmente tem nas contas, a gente vai sentar com o Luiz para a gente ver qual é a prioridade que a gente tem para poder fazer esses pagamentos e liberando aos poucos o que tem de prioridade. Em relação aos jogadores, aos atletas, eu tenho aqui uma lista que a gente tem aqui jogadores de empréstimos, então mesmo que a gente queira rescindir contrato, a gente não pode, porque o clube de origem não recebe, então a gente tem que pagar ele até o final do seu contrato, do empréstimo. Então a gente tem aqui, a maioria vence no próximo mês, então a gente tem um mês agora de setembro para pagar e o mês de outubro, e aí finda, e a gente devolver ao clube. Mas tem empréstimos aqui de jogadores que vai até 2026, tem 11 em 2026. E aí a gente tem que ter, vamos ver o Carlos Bonatelli, para poder a gente ver se pega esse jogador, fazer uma negociação, se a gente consegue emprestar, se a gente consegue transferir para outro clube, porque não é fácil, né? A gente tem que ter um profissional do meio poder facilitar essa mudança, esse diminuir, né, para o CSA. Aí então, Ney Ferreira, presidente do conselho da equipe do CSA. Ele foi perguntado também a respeito de quanto tempo tem esse afastamento da Miriam Monte. Quanto tempo ele tem de duração? Ele respondeu assim. Veja só, boa tarde, Denison. Veja só, essa decisão do Conselho Deliberativo foi um afastamento, certo? A gente não pode desinstituir sem que antes a gente faça uma apuração e convoque uma Assembleia Geral. Só quem pode expulsar, só quem pode instituir é uma Assembleia Geral. Então, a gente fez primeiro o afastamento para poder a gente averiguar, porque poderia ser que a gente não encontrasse nada. E as pessoas que foram afastadas retornam novamente para suas funções. Mas, neste caso, foi um afastamento. Para que se haja novas eleições, e a gente trabalha para isso, a gente quer que tenha novas eleições, inclusive eleições gerais, não só para o Executivo, mas para o Conselho Deliberativo também, a gente quer eleições gerais, que a gente termine essa apuração e convocam a Assembleia Geral para contar o caso, e quem tiver de ser destituído vai ser a Assembleia, que é soberana, dizer se fica no cargo, não fica, a gente marca novas eleições. E só para finalizar, esse afastamento ele tem um prazo determinado? Foi estipulado esse prazo? Esse afastamento ele pode ser por 90 dias e prorrogado por mais 90, mas nós não queremos que chegue nem nos 90, a gente quer terminar isso o quanto antes para poder a gente não prejudicar o calendário de 2026. Aí então, esse é o momento do CSA. Dá para dormir bem com um barulho desse? É muito difícil para a torcida azulina. Você que está acompanhando o canal, você que acompanhou tudo isso que foi falado aqui, o que é que você imagina do CSA? Eu quero a tua opinião, valeu? Muito obrigado a você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Por gentileza, deixa o teu like, faz o teu comentário, compartilha o link com outras pessoas e também faz a tua inscrição se você ainda não é inscrito. Fazendo a tua inscrição, ativa o sininho porque assim você recebe as notificações, valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.